Eu vou chamar a Fabiana Correia. Ela é editora de carreira e mulher da revista Forbes. E junto com ela, um salve de palmas para a Fabiana, por favor. E junto com a Fabi, aqui mesmo, junto com a Fabi, a gente chama as próximas meninas. Estão prontas aí, posicionadas para entrar? Qual era a ideia aqui? Trazer mulheres, para falar de comunidades de mulheres. E quais comunidades? Aí a gente começou a pensar, se fica comigo, eu sou empreendedor, eu sou de tecnologia, E aí a gente começou a vasculhar. A gente trouxe empreendedoras que vendem cosméticos, e aí vamos trazer falar mais, empreendedoras de moda e mulheres de tecnologia. Cadê a Bárbara? Está aqui. Boa. Vamos chamar elas? Bárbara. Cíntia. Sim, Cíntia. E Tarita. Tarita. Gente, eu vou sair daqui e deixo o palco com elas. Muito obrigado. Tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Bem-vindas, meninas. Obrigada. Estou fazendo as honras da casa no lugar do Amy e da Amanda. Obrigada pelo convite. Conheço vocês há muito tempo e acompanho o trabalho de vocês. A Amanda conheço há... sei lá, tipo 15, 20 anos. Não esqueço o dia que você chegou lá na Você S.A. com aquele pullover verde bandeira. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte da sua trajetória. Obrigada. Gente, é muito legal estar aqui. Que tema bacana, né? Comunidade. E com essas mulheres assim que têm comunidades em torno de si, imagino que muito distintas, como o Ian falou, né? Cada uma com seus vários círculos, com trajetórias muito interessantes, né? Muito bacanas e muito distintas. Então, acho que a gente tem histórias muito boas para contar de vocês, né? E entre vocês, né? E entre nós, eu também faço parte dessa comunidade agora, né? Enquanto o Ian estava falando, eu estava pensando que comunidade é onde a gente se sente pertencente, né? Não adianta uma marca só falar agora tem uma comunidade, então você tem que fazer parte daquilo de alguma maneira, né? Eu faço parte da comunidade dos cabelos cacheados, mas hoje, especialmente, eu alisei o cabelo, então eu estou um pouco fora dessa comunidade, mas está tudo bem. Bom, vamos começar. Vamos começar com a Bárbara. Se apresenta, Bárbara, por favor. Oi. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Eu vim aqui para falar, eu sou embaixadora da WIT, fui Community Manager e também criadora. Para quem não sabe, o WIT é a Woman in IT, é uma comunidade que surgiu lá na MCI, né, em 2020. Na verdade, a gente começou com um evento, era um painel dentro do evento da AWS Summit, que é da Amazon. E aí a gente surgiu essa demanda de criar uma comunidade, né, de mulheres na tecnologia. A gente abraçou isso. A gente teve o aporte da Amazon por um tempo e também da Schneider Electric. Eu estou aqui um pouco para falar sobre isso. Agora... Está funcionando, eu acho, tá, né? Alô, comunidade das comunidades. Eu gostei de uma fala da Ian, que ele falou que aqui tem gente... foda pra caralho, né? E aí eu fiquei pensando quantas pessoas... Aqui nessa sala tem quantas pessoas? Umas 150? 200? Menos? 120? Mas quantas mil pessoas, quiçá, sei lá, na casa do 1 milhão, a gente representa, né? É muita gente, né?
que a gente agrega. Eu sou a Tharita, eu trabalho na Natura há um tempão, já faz 21 anos que eu estou lá. E em 2014 eu recebi um convite para ajudar a desenhar uma cadeira de Community Manager. Não existia isso na Natura, né? E então eu trabalhava na força de vendas da Natura. E aí eu fui para o corporativo, uma linguagem para mim totalmente nova, porque eu estava lá no campo, lidando com as consultoras que vendem Natura, com um ritmo totalmente diferente do escritório. E aí eu fui para lá levar esse calor que a gente tem, né, na relação com as mulheres, principalmente mulheres, porque a força de vendas da Natura ela é composta por mulheres, né, na sua maioria. E fui levar essa linguagem do calor da relação, né, de uma comunidade que sempre existiu, né? A Natura sempre trabalhou em comunidade, né? Uma rede grande, mas uma rede offline. E fui ajudar a construir esse lugar de troca, né? De comunidade online, né? Então hoje a gente tem um grupo grandão aí, muitíssimo engajado. Às vezes dá vontade de falar, pelo amor de Deus, fiquem quietos um pouquinho. Mas é uma galera grande também, está lá, mais ou menos umas 230 mil pessoas, né? Com a gente. E estou desde 2014 nesse papel, né, fui, ao longo do tempo, agregando equipe, trazendo uma galera para trabalhar junto, que é muita gente falando ao mesmo tempo, né? Mas para a gente levar para dentro esses insumos que são tão importantes, né, porque é a voz de quem se relaciona de verdade, quem está com a gente, quem está afim de se relacionar com a gente, né? De verdade, para dentro do escritório, para as tomadas de decisão, inclusive, né? Então, é um pouquinho aí do meu histórico. Legal, obrigada, Tharita. Cíntia. Nossa, que responsabilidade, né? Oi, gente, eu sou a Cíntia Félix. Para ser mais democrática com as pessoas de baixa visão, eu vou começar a minha audiodescrição, tá bom? Se a gente está falando de comunidade, temos que falar de todas, todos e todes. Maravilhosa. Essa já nesse ponto. Obrigada. Eu sou uma mulher negra, eu tenho nariz largos, boca estou com batom vermelho, meu cabelo são dreadlocks verdes, ao fundo tem uma imagem com 4 fotos de mulheres num painel que a gente pode compreender como azul avioletado, e eu estou com uma jaqueta de patchwork com pedaços de tecidos coloridos. Dito isto, vamos adiante. Eu estou há 7 anos à frente da Azê Marias. A Azê Marias é um negócio de impacto socioambiental, porque a gente opera em 3 eixos problemas da indústria têxtil. O primeiro eixo problema... Quem aqui conhece uma costureira de bairro? Tá, ótimo, bastante gente. Pô, vocês conhecem muita costureira. E quem aqui sabe que as costureiras ganham valores muito baixos? Pá, show. Então, é aí que eu atuo. A gente oferece treinamento gratuito para que as costureiras saibam precificar a sua mão de obra e combater o trabalho análogo à escravidão presente na indústria têxtil. Quem aqui sabe o que é feito com o resto de roupa e tecido que a gente descarta? Tipo assim, eu sei. Uma pessoa levantou a mão. 2, 3, já diminuiu bastante. 4, 5. Basicamente, nós temos hoje, na Lei de Resíduos Sólidos do Brasil, 2 possibilidades. Incinerar, tacar fogo, ou mandar para um aterro sanitário. O que é muito sustentável. E, por não ser sustentável, a gente opera nesse lugar, impedindo que tecidos novos cheguem até esse destino. Então, a gente intercepta esse tecido para que ele não chegue até lá. E o último, quem aqui, mulheres e homens, meninas e menines, já foi numa loja com a certeza que veste 40 e chegou lá e não cabe? Teve uma ali que falou assim, é sobre isso. Então, eu faço roupa para essas pessoas que, de alguma forma, a indústria da moda exclui e não deixa elas fazerem parte da comunidade moda. E, dito isto, faço esses 3 trabalhos que são enormes, desde 2015. E a coisa mais legal que a gente fez recentemente é que nós somos o primeiro negócio de impacto socioambiental dentro da plataforma São Paulo Fashion Week. Uau! Aí todo mundo... Isso significa o poder da comunidade. E é onde a comunidade nos leva. Porque eu não fui sozinha, eu fui porque uma comunidade queria, ansiava para que essas marcas estivessem nesse lugar. Para além disso, eu sou canceriana, tenho 36 anos, eu sou mãe da Maria Marisa, de 3 anos, é uma
sagitariana muito elevada, sou companheira do Guilherme e estou docente em 2 instituições de ensino de São Paulo. O Senac Laupa Fáustolo, que é meu amorzinho, e a Escola São Paulo de Dança. Então, eu trabalho com moda, educação, figurino e tecnologia, tudo junto, não sei como, mas porque eu sou apaixonada por pessoas. É a minha paixão. Eu amo as pessoas, eu amo como elas se movem, eu amo como elas interagem com as coisas, eu amo como elas dão opinião sobre as coisas. E isso é a coisa mais importante que nós temos para falar de comunidade. Tem que gostar de pessoas, tem que ser doido por pessoas, porque pessoa dá problema. E a gente tem uma oportunidade de resolver. A planta, né, ela não dá tanto problema, porque se você molhar ela, ela fica de boa. Agora, a pessoa não, você pode dar o melhor e ela ainda assim vai falar, putz, eu estou magoado e não gostei. E aí é nesse lugar que a gente opera com oportunidade de trazer essa comunidade, esse sonho que a gente cria, falando especificamente da moda. Tá bom? Bom, basicamente você está dizendo que lidar com comunidades é tentar satisfazer ou resolver, ou ouvir, ao menos, os problemas que as pessoas trazem. Muitas vezes é isso. Eu acredito que 95%. Quem aqui é de uma comunidade que não tem problema? Que levanta a mão, que eu quero estar dentro da sua comunidade também. Nós somos seres imperfeitos. E, por sermos imperfeitos, precisamos, cotidianamente, nos lembrarmos que somos imperfeitos e que precisamos de soluções. Então, a solução se dá na escuta, no carinho, no cuidado. E aí vem uma questão do intangível. É promover autoestima, promover pertencimento, que são coisas que a gente não pega, mas a gente sente. Você sai do coisa e fala, meu, falou comigo. E quando você bota a mão no coração e fala, falou comigo, é porque falou. E aí você está integrada na comunidade. Como que você lida com isso no teu dia a dia, no teu trabalho, lidando ao mesmo tempo com uma série de problemas, né? Você falou aqui em descarte irregular, em trabalho análogo à escravidão. Como que você leva esse debate da comunidade para esse lugar que não é o lugar do cabelo bonito ou da, enfim, são de fato problemas sérios, né? Não que o cabelo não seja, mas como é que você leva essa ideia de comunidade para esse lugar onde você tem problemas complexos para lidar? Eu já falei que eu gosto de gente, já, né? Então, é nesse ponto. Se nós não resolvermos os problemas ambientais deste planeta, neste planeta, nós não temos onde morar. Alguém vai morar em Marte daqui aos 5 anos à frente? Pois é. Então, ou a gente toma um senso de urgência e responsabilidade ativa, ou a gente continua devaneando. E eu sou uma pessoa muito entusiasmada com as coisas, então tudo para mim é muito urgente. Eu tenho que resolver hoje, para agora, porque a minha filha precisa ter filhos, e os filhos dela precisam ter filhos, e eles precisam morar aqui. Não vai ter essa de botar todo mundo num ônibus espacial e mudar de planeta, porque se fizermos isso, a gente vai danificar outro planeta. Então, seremos um parasita que vai de planeta em planeta comendo recursos naturais. Isso parece até um filme de ficção científica, né? Pois é a vida. Cíntia, como que é teu dia a dia lidando com essas pessoas? Correndo, sempre atrasada, correndo e conversando muito com parceiros. Então, por exemplo, a gente tem parceria com a Havaianas, que São Paulo Fashion Week, né, que é esse grande player que a gente é importante para as marcas, mas a gente faz parcerias com marcas que estão preocupadas com isso. Se as marcas não estiverem preocupadas com isso, não vai adiantar. Eu posso ter a melhor comunidade, eu posso estar muito engajada e eu preciso de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Por isso estamos aqui em comunidade. Sim, a Natura pode falar muito melhor do que eu. Você, com tecnologia, pode falar muito melhor do que eu. Quando a gente está com outras mulheres em comunidade, a gente consegue ter soluções. Me desculpem os rapazes, mas não existe nenhum estudo neural dizendo que as mulheres conseguem fazer mais de 1000 coisas ao mesmo tempo. Porém, mulheres, vocês conseguem fazer mais de 1000 coisas ao mesmo tempo?
é quando a gente está verdadeiramente engajada, entregue, submersa, apaixonada, e aí você move montanhas. Literalmente. Uma das montanhas minha, o Vitor Del Rey está aqui, é um amigo particular do Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro a minha vida inteira, e essa fé cega, nessa paixão, as pessoas me fez mudar de estado, com uma filha de menos de 1 ano, num frio de 9 graus. Porque eu sou apaixonada. Duro para um carioca. Putz, aqui vocês falam 20 graus, tá de boa, a gente está assim, ó, no Rio. Tá frio, né? É isso, é muita paixão. Bom, acho que o que a gente está vendo aqui, que vocês também devem experimentar, é que tem uma comunidade, muitas vezes, se forma em torno de uma questão ou de um problema para ser resolvido, né? Exatamente. E mulheres em tech. Mulheres em tech. Então, começando aqui o problema com tecnologia, ela vem tanto das empresas quanto das mulheres. Porque o que acontece quando a gente fala de desenvolvedor ou, enfim, pessoas da área de tecnologia? A gente tem muita demanda. Por quê? Porque, enfim, veio pandemia, acelerou tudo. Então, a gente tem uma demanda absurda de trabalho para as empresas. Então, assim, o problema não é falta de trabalho, é falta de pessoas capacitadas para exercer este trabalho. Então, a WIT, ela surge como uma emancipação dessas mulheres para o mercado de trabalho de tecnologia. O problema é que hoje, quando a gente fala de trabalho em tecnologia, as empresas, o que elas querem? Elas querem contratar sênior. Né? Elas querem contratar pessoas que têm experiência, que já codaram, que já criaram N aplicativos. Né? E a gente está trabalhando com mulheres que nem sempre têm essa experiência, ou que querem entrar na área de tecnologia, ou que, porventura, querem fazer uma transição de carreira. Né? Então, o ponto principal, né, dessas mulheres, o principal é a primeira oportunidade. Porque depois que engata a primeira, é muito comum a pessoa conseguir, porque a gente tem um mercado muito inflado. Né? A gente tem hoje aqui no Brasil muita gente trabalhando para fora, né, ganhando em dólar, e está aqui, trabalhando de home office, recebendo em dólar para outras partes do Brasil. Isso é super comum. Então, a gente não tem problema de emprego na área de tecnologia, a gente tem problema de entrada no mercado. E é por que essas mulheres não conseguem? Né? É a primeira oportunidade, às vezes é o inglês. Às vezes tá numa empresa, ter uma experiência. Então, a gente vai nesses buracos que a gente acha. Não estou conseguindo. Eu preciso aprender Java. Eu preciso aprender Python. Ou sei lá. Então, a gente entende quais são as dores dessas mulheres e aí a gente busca, através de mentorias, através de conteúdo dentro das páginas. Então, a gente ajuda essas mulheres, a gente junta elas em uma comunidade, né, para que a gente tenha as páginas no Instagram, enfim, que faz essa parte de conteúdo, mas a gente junta essas mulheres, uma para elas se ajudarem, né, e outra para a gente também entender, putz, eu não sei inglês, e aí eu não consigo trabalho. E aí a gente vai em busca, sei lá, às vezes parceria de escola de inglês, alguma coisa, para que a gente dê essas mulheres. Então, o que a comunidade, nesse caso, faz é fazer a ponte entre a dor dessas mulheres com a dor das empresas. Às vezes a empresa, por exemplo, vamos lá, Nubank, ela quer contratar mulheres na tecnologia, então ela vai fazer uma parceria que ela mesma vai dar uma mentoria para essas mulheres, e para chegar a isso a gente está mostrando para ela, olha, vocês têm muita gente, tem muito homem aí, gente, vocês querem sênior, vamos tentar fazer assim, ó. A gente dá uma mentoria, a gente dá um treinamento para essas mulheres, e aí vocês contratam essas mulheres já com o treinamento que vocês mesmos vão dar. Então, é basicamente isso. Essa é a dor que a gente tenta entender da comunidade, trazer e fazer a ponte que essas empresas, né, elas contratem as mulheres que estão lá ou deem alguma assistência, né, seja por conteúdo ou de alguma outra forma. Na palestra do Ian, ele falou alguma coisa sobre, acho que alguma coisa sobre exclusão. Eu não lembro exatamente de qual empresa ele estava falando, de qual case, mas comunidade não pode excluir, né? Que é isso que você está dizendo. Comunidade tem que abarcar, tem que achar maneira de abarcar as pessoas, né? Sim, exatamente. E aí, nesse momento que a gente fala, não,
Vamos lá. Eu não consigo. Às vezes a pessoa ela quer entrar na tecnologia porque é um trabalho que você consegue trabalhar de home office e tal. E às vezes a pessoa é mãe, né? Eu me vejo muito nessa situação porque eu também sou mãe solo. Então eu fico pensando de como é que eu consigo, né, colocar essa pessoa, o que eu fiz, o que ela pode dar, né? O que a empresa. A gente também tem um trabalho que não é só ajudar a comunidade, às vezes é ajudar as empresas a entenderem qual que é o problema para que elas entendam, putz, a pessoa está falando ali, chega a empresa, isso é bem comum, tá, gente? Chega a empresa e fala assim, nossa, eu adoro, eu quero trabalhar mais mulheres, nananã, mas a gente só trabalha presencial aqui em São Paulo. A gente fala, então, amor, a gente quer trabalhar a inclusão? Vocês acham que presencial em São Paulo é realmente a melhor forma da gente trazer a inclusão? Não, né? Então, talvez um híbrido, vamos trabalhar algumas vagas remotas, vocês têm vaga em PCD, então, assim, a gente está nos dois lados, né? Olhando para as empresas e falando, olha, talvez a gente tenha que ajustar um pouquinho né, esse job description aí para a gente conseguir colocar mais, né, equidade dentro da sua empresa, né? A gente não vai conseguir equidade de gênero trabalhando com, né, os mesmos formatos que a gente trabalhava antes, né? A gente teve a pandemia aí para mudar os nossos formatos de trabalho, a gente entendeu que ela é mais inclusiva. Então, é isso, né? Adequar não só as necessidades da comunidade, como as necessidades das empresas também, para que abracem a comunidade. Bacana. Falando de empresa, Tharita, eu fiquei pensando na Natura, né, quando eu fiquei sabendo quem faria parte do painel, e a Natura tem algumas comunidades em torno do trabalho dela. As mulheres que vendem, né? Acho que é uma comunidade enorme. Quantas pessoas você falou? 230 mil. 230 mil mulheres, na maioria das, Sim. Né, são mulheres. A maioria é mulher. Imagino também que tem as comunidades produtoras Sim, enfim, extrativistas, de extrativistas, Amazônia, né? Também, então tem uma Sim. outra comunidade aí, obviamente tem os consumidores. Sim. Como que é lidar e transitar, e quais as diferenças quando você está fazendo o seu trabalho entre essas várias comunidades? Eu fico dedicada a essa comunidade de consultoras, né? Então, a comunidade, a relação, né, que se dá com os extrativistas, né, através de uma comunidade, ela é feita por uma área específica da empresa, que está em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, e essa é uma comunidade que eu não tenho a oportunidade, né, de participar. A comunidade de consumidores, ela também é uma comunidade que está próxima, mas não exatamente é o objeto do meu trabalho, né, no dia a dia. Então, o meu trabalho, ele assim, estava ouvindo vocês todas falando, né, e entendo que comunidade, gerir comunidades, a gente, né, enquanto gestores de comunidades, a gente está num lugar muito de ser a ponte, né, entre os universos que estão em volta daquela comunidade, né, que compõem essa comunidade. Então, é claro que, em algum momento, a consultora vai ter acesso a alguma informação da comunidade lá que dá conta do extrativista, né, que está trazendo matéria-prima para dentro da empresa. Então, a gente já teve momentos em que a gente pôde conectar essas comunidades, né? Mas, ouvindo, né, a comunidade se dá em torno de um problema. Na minha experiência, a comunidade ela se dá em torno de uma afinidade, né? Não exatamente um problema. O problema pode ser essa afinidade, mas não exatamente isso. Nesse ambiente, né, em que a gente agrega as consultoras, os problemas eles existem, eles vêm, né? Mas o pano de fundo, a afinidade em si, é o empreendedorismo, né? É a consultora vendendo produtos e oferecendo a consultoria de beleza, que é muito mais do que a venda, né? Para poder ter, muitas vezes, seu ganha-pão, né? Então, você falou, né, você é mãe solo, eu também sou mãe solo, a gente tem uma afinidade, então, provavelmente, a gente se encontra em alguma comunidade por aí, né? Essas mulheres estão em torno dessa construção, né, do empreendedorismo, né? E o que a gente oferece nessa comunidade é justamente a ponte. Muitas vezes, a gente responde a alguns problemas, né? Então, tem um problema... A gente está tendo um problema de logística, por exemplo, no Nordeste, que impacta uma grande quantidade dessas consultoras. E, por consequência,
impacta a renda dela no dia a dia, que vai impactar ela pagar conta de água, de luz, a comida e tal. Então, como a gente minimiza isso, né? Então, o papel que a gente tem hoje, que meu time tem hoje na Natura, é fazer essa ponte, trazer aquilo que é a voz da consultora, né? E não só vem mais problema, vem mais crítica. É natural do ser humano que a gente exponha mais os nossos desconfortos, né, insatisfações, do que aquilo que está agradando. Então, é natural, mas vem também. Vem muita coisa legal, vem reconhecimento de projetos que a gente está fazendo que conectam com aquilo que ela precisa lá na ponta, né? Então, o nosso papel é justamente trazer sem filtro nenhum. Isso que eu acho importante, porque a voz da comunidade ela é muito rica. Se a gente, no meio dessa ponte, estabelece alguns filtros, eu acho que a gente perde muito, sabe, nessa construção, né, da comunidade. E da interação com os públicos que estão no entorno, né? Você falou de algumas comunidades, mas a gente tem uma comunidade de colaboradores, por exemplo, que nem sempre a gente enxerga eles, né? Quando a gente está falando de uma organização, de uma empresa. Então, é a comunidade de consultoras se relacionando com a comunidade de colaboradores. A gente chama de colaborador funcionário, tá? É claro que assim a gente não consegue que todos os funcionários estejam ali numa relação direta com a consultora. Então, o papel do community manager é justamente trazer essa voz sem filtro para dentro, ajudar na ponderação daquilo que é possível e não, e levar de volta para a comunidade o resultado dessa ponderação. Eu acho que eu vejo muita beleza nisso, né? O Ian falou sobre o caso da sala online e eu acho que isso está muito traduzido, né, nesse case, né? Essa escuta genuína, a transformação desses insumos em realidade, em produtos, inclusive tangíveis, né? Não só experiências. Então, isso é muito importante para a gente, né? A gente tem um baita orgulho, acho que muito mais do que falar que, poxa, é um número de 230 mil pessoas, mas o que é que a gente faz com essa voz que vem, né, da comunidade? Envolve muita coisa para a comunidade também. Recentemente, a gente criou um conselho construtivo. Vocês já ouviram falar de conselho consultivo, né? Aquele classicão, né? Tem aquela galera do board lá em cima, o pessoal que ganha bem e tal. E com pessoas de fora, né? Com conselheiros de fora discutindo o futuro ou o presente das empresas. E a gente tem uma visão de que esse conselho é importante, mas ele não é mais importante do que a gente também tem um momento de discussão e escuta genuína com as consultoras, né? Então, recentemente, a gente lançou um conselho construtivo, que dele tem esse viés de não só a gente ouvir as dores em si, não é um lugar para exposição de insatisfações individuais ou mesmo coletivas. Isso pode acontecer, eventualmente, mas é um lugar onde a gente discute propostas concretas para que a gente responda às necessidades da comunidade, né? Então, acho que são abordagens diferentes dessa relação que a gente pode ter com os nossos interlocutores, né, os stakeholders, aí, né, a gente olha desse jeito. Tá? Vou fazer uma pergunta aqui, pode ser para você, Tharita, pode ser para a Cíntia ou para a Bárbara. Quais são as ferramentas principais para lidar com essa comunidade? Porque temos tamanhos diferentes aqui, né, de comunidades e tipos diferentes também. Você falou dos colaboradores, enfim, tem as costureiras, tem as mulheres em tech. Quais são os caminhos para falar e ouvir essas pessoas? E acho que tem uma coisa muito importante. Quando você ouve, você tem que fazer algo com aquilo ali, né? Não está jogando fora um conhecimento. E além do que, você gera uma expectativa que não é cumprida, né? Quais são os caminhos que vocês usam para ouvir e para realizar o que essas comunidades levam? Vou falar da minha experiência. Então, lá em 2014, a gente começou usando uma plataforma de grupo, que é o Facebook, né? Que tem inúmeras ferramentas lá dentro e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. O que eu percebi nessa experiência desses 8 anos é que existem ferramentas que vão aparecendo,
né, ao longo do tempo, e que a gente usa de acordo com o tamanho ou necessidade específica daquela comunidade, né? Então, hoje, com 230 mil, por enquanto, o grupo de Facebook é uma ferramenta que está se mostrando viável para nós, né? A gente tem uma outra comunidade, tem uma pessoa que está aqui, que está representando também na Natura, que é a comunidade de aprendizagem, né, Bru? A Bruna está ali, ó. Quantas pessoas tem dentro da comunidade de aprendizagem? 36 mil pessoas, são produtores de conteúdo, compartilhando conhecimento, né? Entre consultoras e clientes, né? Para essa comunidade, por conta do tipo de conteúdo que é compartilhado, a gente usa uma ferramenta que é a Squid. Não sei se vocês conhecem. Para uma outra comunidade que eu faço gestão, que é consultoras Natura influenciadoras, não sei se vocês já ficaram sabendo disso, mas a gente nomeou 100 consultoras Natura, com treinamento, a gente tem uma proposta de valor bem robusta desde 2019. Para elas, a gente usa 2 ferramentas, né? A própria Squid, porque lá a gente precisa subir algumas propostas de conteúdo, então é uma ferramenta de CRM para influenciador, e a gente usa grupo de WhatsApp, funciona muito bem no dia a dia. Então, a gente vai pincelando aquilo que, para aquele momento, funciona melhor e para o tamanho e natureza da relação, né? Mas, em geral, são essas ferramentas que são ferramentas digitais, porque elas, né, óbvio, né, a gente já está nesse lugar, não precisa nem explicar por quê, né, gente? Mas o que eu entendo como viável é aquilo que a comunidade aceita, porque nem sempre assim aquilo que você quer impor como ferramenta vai funcionar, né? Às vezes a comunidade, o que funciona para a comunidade é se unir uma vez por semana no salão paroquial da igreja tal para discutir um determinado tema ou para se reunir ali. Então, acho que assim, é muito menos o que a gente, como gestor da comunidade, pensa e muito mais do que emerge da comunidade como necessidade. Em Witch, a gente usa... Como a gente está falando de mulheres na tecnologia, elas já têm um hábito, né, de conhecer outras tecnologias, enfim, e de ferramentas. Então, a gente usava muitas redes sociais, né, Instagram, e aí, para isso, a gente usava o social listening para saber o que está acontecendo, olhava os comentários, fazia o que era comentário negativo, o que era positivo, né, fazia o NPSzinho dela. E aí, para se comunicar, a gente usava o Telegram, mas... Como vocês imaginam que vocês devem saber, o WhatsApp já liberou, né, a comunidade, a questão das comunidades, já dá para fazer enquete, já dá para criar grupos, né, grandes que antes não davam, né? Então também tem muita comunidade que está hoje migrando para o WhatsApp, que já tem comunidades no WhatsApp, já tinham, né? Mas agora com muita gente está se criando novas. Então, assim, a ferramenta, eu acho que você primeiro tem que perguntar para a comunidade o que ela quer. Né? O que você usa? Eu uso WhatsApp, eu uso Instagram, eu uso... E aí você vai se baseando nisso, porque às vezes tem uma ferramenta maravilhosa que vai te dar todos os insights possíveis, vai te dar todos os analytics maravilhosos, você não vai ter problema nenhum, você vai olhar o relatório do dia, está lindo, brilhante, mas ninguém vai usar. Então, tem que ser exatamente o que a comunidade gosta, o que ela entende, se é uma comunidade de tecnologia... boa, mas se é uma comunidade para gente, por exemplo, idosa, ou para pessoas que não gostam muito de tecnologia, você vai ter que driblar aí com as ferramentas que eles usam, né? Exatamente. Como que você faz, Cíntia, uma comunidade de costureiras, por exemplo? Meu marido costuma dizer que eu tenho... Que os meus dias têm sempre 50 horas, porque ele fala, eu não sei como é que você consegue... gerir comunidade, ser mãe, dar aula, ter uma marca, pensar em coisas. Quero mandar um beijinho para a Sônia, que chegou. Linda. Basicamente, eu sou uma pessoa muito disponível. E isso tem um problema em ser muito disponível. Mas o meu trabalho ele tem 2 pontos. Ele é muito offline e pouco online. Porque eu preciso conversar com as pessoas. E as pessoas que eu lido, que são as costureiras, a minha primeira base, elas não estão no Instagram. Elas, quando estão no Facebook, estão de forma mais simples possível, mas elas são muito ativas no WhatsApp.
Então, são aquelas senhorinhas que te mandam bom dia, são as senhorinhas que te mandam corrente, e eu respondo todas, e agradeço, e elas mandam stories do filho que vai para a faculdade, e me mandam receita, porque a comunidade é isso. Então, para elas, o WhatsApp funciona. Um exemplo prático disso, há um tempo atrás eu fui convidada pelo CAT, do estado de São Paulo, para pensar um curso para costureiras. Basicamente era isso. E aí foi toda uma coisa, a gente vai fazer videoaula, nós vamos subir no YouTube, e aí nós vamos pegar a comunidade. E eu ouvindo a reunião, falei, beleza, qual é a base que a gente tem de costureiras que acessam o YouTube? Que internet é essa que ela acessa o YouTube, sei lá, 5 minutos todo dia durante 3 semanas? E aí eles olharam para minha cara e ficaram tipo, o que você está falando? Eu falei, gente, as costureiras não usam YouTube com essa frequência. Eu acho que talvez seria mais assertivo usarmos o WhatsApp. Com aulinha rapidinha gravada para mandar pelo WhatsApp. E foi uma doideira, porque eles não quiseram acreditar. Eu falei, bem, gente, se vocês não querem acreditar, tudo bem. Me dá meu dinheiro e vou embora. E aí depois eles falaram, tá, vamos parar, dar 2 passos para trás, vamos entender essa comunidade. E saltaram os dois, tanto na plataforma dentro do CAT, como no WhatsApp. E quem poderia imaginar que no WhatsApp o negócio bombou, isso virou uma coisa. E aí eles voltaram e falaram, como que você sabia disso? Qual foi a base de pesquisa? Aonde você pesquisou? Eu falei, gente, eu falo com as pessoas. E elas me dizem. E eu traduzo para você. Então, basicamente, é só ouvir e tradução do que você está ouvindo. Não é nem filtrar, às vezes. Porque, por exemplo, tem gente que fala palavrão, tem gente que... E aí eu vou só falando, olha, eu ouvi isso, isso e isso. Abre aspas e jogo tudo. Depois fecha aspas e segue. Então, eu faço de várias formas, mas os principais caminhos são os físicos, né, presenciais. A gente, antes da pandemia, não estava conseguindo, por questões óbvias. E aí, a gente deu uma parada mesmo, não conseguimos, ficamos só no WhatsApp. Aí, agora, a gente tem os dois. Momentos presenciais de encontro, de troca, e momentos do WhatsApp, que aí é isso, o celular que... todo tempo, porque sempre alguém tem uma demanda. Você acha que esses 2 anos que a gente ficou isolado colocou as comunidades, enfim, levou as comunidades, as que ainda eram, que não eram digitais, viraram digitais, mas você acha que elas são tão pujantes e ricas quanto elas eram no mundo offline? Vou perguntar para vocês. E aí? Porque nós estamos num evento presencial, embora estejamos também ao vivo no YouTube, ao vivo, não é mesmo? Então, quem não está aqui, não está sentindo a energia de quem está aqui. Eu tenho certeza. Tivemos esse momento de pandemia, que foi uma readequação das necessidades das empresas, mas assim que, abre aspas, acabou a pandemia, a gente quer ir para a rua. Somos seres sociais, precisamos viver em comunidades. E a digitalização das comunidades não dá conta disso, da vida. Uma trilha sonora para a sua palestra. Da trilha sonora, da vida, do riso. Porque, às vezes, você está sentada na sua casa, olhando uma tela. E aí você está ali sentada, aí seu cachorro late, aí você se dispersa e demora 5 minutos para você voltar no raciocínio. Quando você está aqui, você está aqui. Não tem ninguém na mão do celular, não tem ninguém ali, ó, tipo, eu tô aqui, tá todo mundo aqui. E por estarmos aqui, vamos compreender esse estar aqui de forma que quem não está, não compreende. Parece um papo filosófico, né? Mas a real é essa. Quem não está aqui não consegue conceber. Tem um amigo meu que é um rapper muito famoso, o MC Marechal, não sei quem conhece, é um rapper bem famoso. E ele fala uma coisa... fui no show dele ontem, estava com ele ontem. Ele fez um show de cadeira de rodas, porque ele torceu o tornozelo jogando basquete. E aí eu fiquei com meu marido vendo aquele show, eu falei, isso é amar a comunidade. Ele entendeu. Tipo, ele poderia falar, olha, eu tô com o pé quebrado, sabe como é, né? Não tem como. Ele falou, eu preciso de voz. Eu tenho voz? Tenho. Então, bora. Não foi um empecilho.
Então, e ele também tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala: computador não capta emoção espiritual. Gente, não capta. Nenhuma foto do mundo vai dar conta do que está acontecendo aqui, dos olhos de vocês olhando para o meu olho e eu olhando para o olho de cada um de vocês. Não dá conta. Por isso os esforços do metaverso. E aí, Face, meus parceiros, beijos. Aquela louca, né? Ai, eu quero morar lá. Gente, eu entrei no metaverso, é muito doido. Tipo assim, você sai e fala: nossa, esse é o mundo? Ah, show. Então, é isso, assim, é para esse caminho. Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. A gente faz Forbes Mulher, né? Cadê a Kira que faz junto comigo? Kira! Olha lá. Temos uma comunidade em torno do Instagram de Forbes Mulher de 700 mil mulheres. E muito ativa, muito engajada. Uma comunidade de mulheres é muito diferente de uma comunidade mista, híbrida, ou possivelmente de uma comunidade só masculina. E a gente está falando hoje sobre isso, né? Sobre comunidade e sobre mulheres, porque estamos aqui entre mulheres. O que vocês veem de diferente entre uma comunidade feminina? Eu não sei se a questão é diferente, mas quais são as características? O que marca uma comunidade feminina para vocês? No caso da tecnologia, quando a gente está falando, né, o que une as meninas né, a desigualdade de gênero, né? Então, a falta de equidade nas empresas, às vezes a pessoa sofreu algum tipo de abuso na empresa por ser mulher, às vezes ela não consegue trabalho, então são essas dores de desigualdade de gênero mesmo. Então, né, no caso da WIT, né, na Women in IT, é dor mesmo, a dor de não conseguir trabalho ou você ter algum tipo de sofrer algum tipo de abuso na empresa. E aí elas buscam um apoio. Elas buscam um apoio, se recolocar e às vezes tem gente que entra como voluntária porque quer ensinar, que gosta de ensinar ou que quer colocar outras mulheres ou alguma outra mulher colocou ela, então ela se sente na dívida de colocar outra mulher lá também. Então, tem vários motivos, né? Mas a principal é de colocação de trabalho, né? Recolocação no trabalho, entrada no mercado e também essa coisa de eu preciso ter uma comunidade, sabe? Eu preciso estar engajada, eu preciso conhecer outras mulheres, sabe? Porque, às vezes, no meu trabalho, só tem eu de mulher. Só eu. Assim, eu trabalho na parte de digital e tecnologia há muito tempo. Grande parte das vezes, eu fui a única mulher. Quando tinha uma colega, era uma, no máximo. Então, nem tinha como formar a comunidade, né? Então, assim, às Agora vezes... que a gente tem, né? Então, às vezes era muito difícil, porque tinha que chegar, sei lá, para o meu chefe, que era homem, eu estava de licença maternidade, né? Putz, tinha coisas que não dá para entender, assim. Putz, tá saindo leite aqui do peito, me ajuda, sabe? Coisas assim que só as mulheres entendem. Então, como fazer isso, né? E na empresa, putz, só num negócio aqui, tô, né... amamentando, não tem onde tirar o leite na minha empresa porque só tem eu de mulher, né? Então a gente faz essa ponte, né? Então é a dor mesmo de desigualdade. Entender o outro para abarcar uma comunidade, né? Exatamente. Tem que e é muito bom você ter alguém que entende as suas questões, né? É muito relaxante, né? Quando você chega num lugar e tem alguém que sabe como precisar tirar o leite no banheiro, né? Exatamente. E vai fazer uma salinha ali e eu sou uma pessoa muito feminista e engajada, assim. Então, quando veio o WIT, eles falaram assim, cara, Bárbara, pode assumir, porque, sabe? Tipo, você sabe a dor que entendeu? Você trabalha com tecnologia, você, né, trabalha no meio de digital. Então, é muito isso. O community manager, se ele não entende a dor física, ele tem que ter muita empatia para se colocar no lugar. Então, putz, se você está trabalhando numa comunidade de idoso e você não é idosa ou não é idoso, como você faz para se colocar naquele lugar, né? Para poder entender. Então, é basicamente isso. Gente, o tempo está acabando e eu ainda vou abrir depois para algumas perguntinhas, mas eu queria, então, só terminar com a Tharita, falando disso que a gente... Comunidade de mulheres, né? Eu estava pensando aqui, independente... A gente está falando de mulher, comunidade de mulher, né? Mas é uma questão de identificação, né? Independente de qual seja o tema da sua comunidade. Você precisa gerar identificação. Às vezes rola pela empatia, que você falou, e às vezes não tem empatia, né? E aí a comunidade fica bem
cansada. Então, esse lugar, eu acho que de respeito, como você trouxe, né, Bárbara? Se você faz a gestão de uma comunidade de idoso, mas você não é idoso, você tem que entender o lugar de fala. O lugar de fala de quem? É do idoso. Então, assim, tem certas coisas que a gente não discute no sentido de argumentação e invalidação, sabe? Da fala daquela pessoa naquele lugar, né? Como eu falei para vocês, a nossa comunidade está em torno de um tema que é empreendedorismo. E a Natura, por natureza, é uma empresa... Muita gente fala, é uma empresa feminina. Não é, gente. Não é. A força de vendas é feminina. Né? A galera que vende Natura, que pega a revista, agora no digital, junta os dois, vai lá, vende para ganhar dinheiro, para manter a casa, é a mulher. E quando a gente fala de lugar de fala dessas mulheres, a gente está falando de mulheres assim, vou te dar a mão aqui. Mãe solo. Né? A gente tem mais de 5 milhões de lares, né, de pessoas, de crianças, de pessoas sem o nome do pai lá na certidão de nascimento. Meu filho é uma dessas pessoas. Né? E a gente tem muita mulher chefiando. Eu não lembro agora o número exato, mas você deve saber, porque você... é a pessoa que você deve saber isso. Dá um Google, tá? Não lembro de cabeça, mas é muita mulher. A maioria mulher que chefia, sim, né, a os casa. lares são chefiados por mulheres. Então, não dá para a gente ter uma comunidade que olha exatamente para essa veia empreendedora feminina e não dar o lugar de fala para essas mulheres, né? E não entender quais são as dores e satisfações desse público e se relacionar com isso. Porque o que acontece é... Como você gera identificação? Né? Primeiro com respeito, com a relação, né, dada, né, com todas essas nuances, né, em volta daquilo que é o dia a dia da pessoa. Né? Quando eu estava grávida, eu me vi muito sozinha. E aí eu resolvi criar um grupo de WhatsApp com as colegas, colaboradoras, funcionárias lá da Natura, que eu sabia que estavam grávidas. Eram 5 que eu tinha conhecimento ali, mais no meu entorno. Falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu não sei aqui em São Paulo onde eu encontro um obstetra, porque eu morei meus últimos 30 anos em Campinas. Eu preciso saber o que eu tenho que estudar para ter um filho. Eu não sei, me ajuda, gente. Me ajuda aí que eu não estou... Né, minha primeira vez nesse rolê. E aí hoje são 100 mulheres nesse grupo, né, se ajudando. Então, eu acho que assim caberia colocar um homem ali? Talvez não, porque não é para a gente separar as coisas, mas é porque são... universos, vivências diferentes. Acho que a vivência ela é a base de muitas dessas escolhas, sabe? Então, o nosso universo ele é muito específico, né? Quando a gente fala de mulher, a gente tem uma transformação física aí relacionando a maternidade fodida, né? Assim, é o peito que você falou que como é que a gente vai lidar com essa? Como é que uma pessoa que não tem essa vivência consegue acolher, né, a necessidade do outro? Você precisa transcender, né, demais, né? Então acho que é isso, assim, as comunidades, eu acho que elas se permeiam. Então, em algum momento vai ter uma relação ali com papo de pai. Eu estava ouvindo você, papo de pai, Tomás, né? Ontem eu não ouvi tudo, eu ouvi um pouco. Depois eu termino, tá bom? Mas em algum momento a gente vai se encontrar nessa vida para conversar sobre parentalidade, que é um pouco diferente do que maternidade e paternidade, são pontos de vista diferentes, né? Vieses diferentes. Então, eu acho que, quando a gente fala de mulher, eu acho que é isso também. E, por incrível que pareça, a gente ainda é muito subrepresentado, né? Não, só para trazer uma questão aqui, falando de comunidades e comunidades no topo da cadeia corporativa, eu estava ontem com várias conselheiras, né, de empresas e mulheres que estão estudando ou se preparando para serem conselheiras de empresas. E elas disseram que elas preferem fazer grupos de estudo sem homens. Porque quando elas estão com os homens, elas são cortadas, elas falam para elas que é mimimi, se elas estão dizendo enfim, levando alguma coisa do dia a dia delas, como maternidade ou menopausa, que também é uma questão que a gente está discutindo muito agora. Então, a comunidade depende de empatia, né? E você tem que pensar quem que você vai... Claro que elas se formam sozinhas também, mas quando você está convidando gente, você precisa ser muito cuidadoso com essa formação, né? Bom, gente, nosso tempo chegou ao fim, estamos super estouradas. Eu queria abrir para ver se alguém quer fazer uma pergunta.
tem algumas. Primeiro, você. Como é seu nome? Como? Karen Regina. Bom, vou ficar de pé aqui para o pessoal me ver e exibir minha barriguinha também, de gêmeos. Oi, gêmeos! Isso. Quando você levantou essa questão, né, do porquê comunidade de mulheres, né, eu fiquei aqui me coçando para falar exatamente isso que você falou. Assim, para além das diferenças, para além da empatia, para além de maternidade, para além de menopausa, a gente tem essa questão de que, quando a gente está, geralmente, em locais onde também estão homens, geralmente as mulheres são silenciadas, geralmente as mulheres são menos ouvidas. E isso tem muito a ver também com o senso de comunidade, do porquê que as pessoas precisam sentir pertencentes e agregadas, porque as pessoas precisam ser ouvidas. E quando a gente está num ambiente onde a gente sente que a nossa voz tem menos importância, a gente fala menos. Então, assim, acho que essa é uma dos motivos pelos quais as mulheres elas precisam tanto se unir, porque, assim, existem mulheres machistas, mulher não é um conceito único, existem todos os tipos de mulheres com pensamentos totalmente diferentes, visões políticas, tudo diferente. Mas o ponto tem dores que são comuns a todas. Então, acho que a comunidade de mulheres ainda é necessária, porque a desigualdade ainda é muito presente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, para Cíntia Félix e Bárbara Willand, né? Eu fiquei curiosa sobre como vocês chegam nas empresas. Se são vocês que vão até as empresas ou se são as empresas que vão até vocês. E como que é esse contato, essa captação? Porque o trabalho das duas é extremamente necessário, né, de ambas as empresas. Mas eu fico curiosa porque não é toda empresa, principalmente as empresas mais tradicionais, que conseguem ter essa visão mais ampla. A maioria acaba tendo no discurso, mas na prática é pouca coisa. E para você, Tharita, eu fiquei me perguntando como uma marca tão consolidada como é a Natura, e aí fica uma visão minha, né? A sensação que eu tenho é que, por mais inovadora que a Natura seja, eu ainda tenho uma sensação de conservadorismo dentro da empresa. Então, como é que é essa questão de você propor novidades, inovação, comunidade, dentro de uma empresa tão tradicional? Porque, querendo ou não, a Natura é uma empresa de longa data, que tem um nome, e você não vê muito esse movimento de inovação. A pauta é sempre a mesma, tipo, o jeito como as empreendedoras são abordadas, como elas abordam. Então, eu fiquei um pouco curiosa em relação a isso. Obrigada e desculpa a demora. Você está falando por gêmeos, você pode falar o tempo que você precisar. Quer responder? Basicamente, dentro das Zé Marias, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada e extremamente falante. Aqui eu estou até bem tranquila, porque eu estou com uma crise de amidalite, apesar de estar falando pra caramba. Então, eu chego na empresa, assim, no LinkedIn, mando uma mensagem, falo: oi, tudo bem? Você tem um problema e eu posso solucionar. É basicamente isso. E foi assim que a gente tem parceria com a Havaianas, porque tinha falta de representatividade de criadores pretos dentro da Havaianas. Tem eu, Dendezeiro, Isa Isaac. Assim foi na Vicunha. Oi, tudo bem? Eu sei que vocês têm aí um setor chamado estoque, tem um bando de tecido. Deixa eu ver o que é, porque eu quero resolver. E assim é com a Soma, que é o grupo que tem Animale Farm, que é um grupo complexo, mas que a gente chega e fala: olha, você tem resíduo e eu quero resolver esse problema. Quer ajuda? A maioria das pessoas falam não. E eu falo: beleza. Aí passa um tempo, elas veem que está no São Paulo Fashion Week, e falam: nossa, vamos conversar. Eu falo: claro, agora é um pouquinho mais cara, mas vamos sim. Porque é sobre isso. Nós precisamos de capital. As mulheres ganham menos, mulheres pretas ganham menos ainda. Então, é sobre esse lugar. Para trazer uma informação aqui, eu fui checar, viu, Tharita? 45% em 2018. Imagino que hoje seja mais. Dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Chegar nas empresas. Então, a WIT, na Woman in IT, ela faz parte da MCI. A MCI é uma agência que hoje eu não faço mais parte, mas eu amo com toda a minha coração, que é essa florzinha ali.
que é também um dos patrocinadores. Hoje eu tô na Mind, que é uma agência de influenciadores, que até a Bea, que é a coordenadora de Community Manager, está ali. Tudo bem? A gente só se fala por call, né? Por causa que a gente não está no presencial. E na MCI, era o pessoal do comercial que entrava em contato. Nossos clientes geralmente era o pessoal de RH. E aí a gente entrava: oi, tudo bem? Você quer diversificar seu time? Você tem problema de diversificação no seu time de tecnologia? O que vocês querem fazer? Vocês estão a fim de ajudar a gente? Às vezes a gente pedia por uma mentoria, às vezes eles: eu tenho tantas vagas, vamos ajudar, a minha dor agora é preencher essas vagas com pessoas, com mulheres, né? Então a gente tentava entrar em contato com esse time de RH para ver se ou eles tinham interesse em patrocinar a empresa, ou se eles poderiam, de alguma forma, ajudar a WIT com alguma coisa, seja conteúdo, ou um evento, ou alguma coisa. Então, a gente sempre trabalhava nessas trocas. Então, a gente tem o comercial, que também está aqui, e que ele faz essa ponte com as empresas, e entrava eu como Community Manager, né, como atendimento para fazer essa ponte entre a comunidade e as empresas. Basicamente isso. Karen, Regina, né? Karen, é assim, ó, eu vou contar para vocês, mas vocês não podem contar para ninguém o que eu fiz. Corta do ao vivo. Você corta essa parte, que ó, é assim, a Natura ela é muito reconhecida com relação à ética, né? Tá funcionando? Mas uma das empresas mais reconhecidas, né, com relação à ética. Com relação à inovação, quando a gente fala de produto, também ganha um monte de prêmio, tá? Acabou de ganhar um prêmio super bacana com a linha Tucumã, que é uma sublinha da Ecos e tal. Tucumã é um ativo da Amazônia e tal. Então, com relação a isso, tá tudo legal. Agora, você tocou num ponto que ele é bem interessante, né? É uma empresa de venda direta que tem mais de 50 anos. Então, você trouxe, olha, a abordagem das consultoras de venda normalmente são a mesma. A gente vem pisando nesse lugar de inovação de modelo de negócios há pouco tempo, tá? Porque é aquilo, né? Sempre funcionou muito bem, por que vai mudar e tal. Mas vem sim pensando, né, nesse lugar, né? E acho que assim, quando a gente olha para a venda direta, eu estive recentemente num congresso da BVD, que é a Associação Brasileira de Venda Direta, e a gente vê que a Natura, não é porque eu trabalho na Natura não, tá? Se eu tivesse que falar o contrário, eu falaria. É uma das empresas mais maduras nesse lugar de olhar para a venda direta de uma maneira mais atual, mais digital, que é FIS e tal, e vai. Com relação a como atuar, né, lá dentro, que sim, tem alguns entraves mais tradicionais e tudo, a minha estratégia no começo, e agora estou fazendo ela de novo, é ir fazendo aos poucos, sem pedir muita autorização, né? É isso. Porque, assim, tudo bem, lá atrás, quando me convidaram em 2014... Quando vê, já está rolando. Lá em 2014, quando me convidaram, eu comecei a trabalhar num projeto de digitalização da força de vendas. Então, era um projeto apartado, era como se fosse uma spin-off mesmo, sabe? A gente tinha muita liberdade para fazer um monte de coisa. Então, isso me ajudou bastante. Então, agora, trazendo para um lugar da não tão brincadeira, tá? Isso ajudou bastante, aí fui construindo o que a gente tem hoje com essa gestão, né, o modelo de gestão de comunidades. Recentemente, me entregaram o social da Natura, que é outra coisa, né? As pessoas confundem muito, né? Gestão de comunidade com social, né? Oh, tristeza. A gente fez disso um ecossistema, porque, na verdade, a mesma consultora que ela vai lá no Instagram, vai no YouTube, vai no Facebook, vai em todos os lugares. Então, a gente entendeu que é um usuário único se servindo da mesma marca em vários ambientes diferentes. Então, a gente tem esse olhar de ecossistema. Mas aí me pediram um treco, gente, que não tem muito a ver, que era TikTok. E aí a gente tem uma força de vendas que tem entre 35 e 55 anos. Você vê a mulherada consumindo conteúdo em TikTok? Putz, não. Daí veio o clique. Poxa, não, mas a gente também precisa revitalizar a nossa base, né? Porque um dia essas pessoas não estarão mais conosco. É assim que funciona a vida.
Então, qual é a estratégia que a gente olha para TikTok? É atrair novas consultoras jovens. Novas consultoras, pessoas que não se relacionam ainda com a Natura, não vendem Natura, não empreendem com a Natura e são jovens. Só que a linguagem, gente, nativa dessa plataforma, dessa rede social, é muito específica. E se eu for bater na porta da marca, falar, oi, Natura, então, sabe o que é? Eu vou fazer um TikTok aqui para consultoria, vocês podem aprovar conteúdo? Sabe quando que eu vou conseguir colocar o TikTok no ar? Nunca. Como eu tinha um aval de uma pessoa lá, né, que tem uma posição interessante, eu fui criando. Então, hoje a gente criou o TikTok. A gente não está fazendo nenhuma ação de divulgação interna dele. E a gente está colocando conteúdo lá. E o meu time fica se coçando, falando, quando é que a gente vai divulgar? Quando que a gente vai fazer uma ação mais massiva? Quando que a gente vai começar a olhar performance de seguidores, de engajamento? Falando, não vamos agora. Mas, Thalita, você é louca? Não sei se eu sou. Talvez seja, não sei. Mas eu quero primeiro que o feed esteja repleto assim, de conteúdo, para que na hora que alguém preste atenção nisso com um pouco mais de... né, eu falo, então, tarde demais, já fiz. É isso. Acho boa. Entendeu? Não dá para voltar atrás. Mendes, dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta? Acabou. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Gente, então, assim, tem que ser perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. Bem objetivas, assertivas. Aqui, Mendes, aqui, ela estava antes, Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou fazer uma descrição rapidinho. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos lisos compridos. Estou com uma franjinha agora, mas nem sempre ela está presente. E eu estou usando uma blusa cacharel da cor bege. Meu nome é Ana. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu acho super necessário a gente ter essas conversas, principalmente como mulher. Eu acho muito importante a gente ter esse espaço para conversar. Meu nome é Ana, eu trabalho no PicPay como gestora de comunidade de design, especificamente, e a nossa comunidade já desenvolveu algumas subcomunidades. No caso, a gente tem uma comunidade específica de mulheres que são designers e elas organizam encontros. Um dos papos que sempre surgem dos assuntos que estão em alta é síndrome da impostora. Então, eu queria saber, a experiência de vocês, se vocês já lidaram com isso na comunidade de vocês e como vocês endereçaram isso. Bom, a gente vai marcar um evento inteiro para falar sobre isso. Voltem amanhã, tá? Nossa. Mas aí, Ana, né? Ana, mas aí Comunidade das Impostoras Brasileiras tem 110 milhões de pessoas. Tem um joguinho, né, do impostor, como é que é o nome? Não. A Sônia vai perguntar? Pergunta, Sônia. Sim, tenho pergunta. Eu sou a Sônia Alessia, da Profissas. Prazer estar aqui com vocês. Cíntia, te amo. E a pergunta que eu tenho para fazer para todas é... Quando a gente fala de comunidades de mulheres, e principalmente as comunidades que são profissionalizadas, existe ainda uma marginalização quando falamos de produção de riquezas. E aí eu quero que vocês respondam o que as pessoas que estão aqui, as empresas que estão nos acompanhando, podem fazer para apoiar na produção de riquezas e para a gente tirar da marginalização profissional essas pessoas que são colocadas à parte, né? Quando a gente discute produção de riquezas, empreendedorismo e mercado de trabalho. Porque são mulheres que utilizam, inclusive de algumas empresas que estão aqui no evento, como uma segunda renda, como uma complementação, e que dependem disso para sustentar suas famílias. Então, qual é a responsabilidade institucional das empresas quando utilizam o trabalho dessas mulheres para promover a sua própria marca, produzir as próprias riquezas institucionais? Como que isso pode ser compartilhado também com essas comunidades de mulheres? Gente, posso dirigir, já que vocês não dirigiram as perguntas? Pode ser? Será que a Bárbara poderia falar de síndrome da impostora? Pode? Porque a gente está falando de mercado de tecnologia, que é uma grande questão. E sobre riqueza, que tal, Cíntia? Pode ser. Síndrome da impostora. Em 30 segundos. Oh, meu Deus. Não, uma das coisas muito comuns, tá? Isso é normal e que acontece com as mulheres homens se candidatam em vagas sem preencher 100%
das atribuições que tem ali no job description. A mulher, não. A mulher precisa ter 100% para se candidatar. Se ela tem 70%, mas eu não falo inglês, mas eu não codo em Python, sei lá. Se ela não tem uma das... Ela já não se candidata. E isso é um problema, porque ninguém é 100%. Você pode até achar uma vaga que você é 100% aí, meu amor. Vai com fé. Mas, assim, não é. Então, assim, se você acha uma vaga que você tem 70%, que é a tua cara, mas, putz, manda um e-mail. Manda teu currículo. Então, essa diferença entre homens e mulheres na parte que me atribui, né, na parte de carreira, que as mulheres, né, elas se colocam para trás. Eu preciso de 100%. Não. Como que você lida com essas... Quando você encontra a síndrome de impostora nas comunidades? Eu preciso disso. Eu falo, você não precisa, meu amor. Você vai... Ignora. Você precisa de inglês avançado, o meu inglês é básico. Não tem problema. Às vezes o problema não é seu, o problema é da empresa que não está capacitando seus funcionários com isso. Então, às vezes, a gente tem que colocar o papel de tipo, oi, por que você está colocando inglês avançado? É realmente necessário que a pessoa fale nativamente inglês? Ela vai falar com alguém nos Estados Unidos, vai falar com alguém fora do Brasil? Senão, não precisa, meu anjo, né? Ou senão, você, sei lá, paga um curso para os seus funcionários de inglês. Isso não é absurdo, né? Então, é basicamente isso. Falar, oi, não é porque você não tem 100% disso que você não vai se candidatar. Então, a gente trata a síndrome de impostor nesse sentido. Vai, não precisa ter 100%. Ignore a síndrome da impostora e vai assim mesmo. Exatamente. Cíntia. Nossa, que difícil, né? Eu acho que eu vou fazer um mix das duas. Dentro das Marias, o nosso trabalho primordial, porque nós somos um negócio de impacto social, antes de sermos um negócio preocupado em dar lucro, o meu lucro se reflete no lucro das minhas costureiras. Então, por exemplo, a gente tem costureira que tem carro importado. Eu não tenho um carro importado. E eu chego lá e falo, gata, e esse carrão aí, mana? Fala comigo. Ela fala, eu comprei meu carro e vou ser camareira no São Paulo Fashion Week com o meu carro. Então, é muito mais sobre a minha comunidade estar altamente impactada financeiramente do que o meu negócio estar impactado financeiramente. Claro que a gente está operando aí no azul, dou graças por isso, mas e também, assim, a gente, quando dá um treinamento para uma costureira, ela compreende quanto ela vale para o mercado. É uma inversão de papéis e de lógica, mercadológica. Não é a empresa de moda que vai ditar a regra, é a costureira. Então, se ela sabe que o valor dela por hora é R$40, ela fala, olha, essa peça aí demora 2 horas para fazer e eu não faço por menos de 80. E não tem conversa. E aí a gente impacta no lugar que ela mora, porque ela não tem necessidade de sair de onde ela mora para comprar aviamento ou coisas mais baratas, e a gente começa a impactar no IDH local. Basicamente é isso. E aí, claro que ela vendendo mais, trabalhando mais, ela vai gerar riqueza para o meio, que, consequentemente, vai gerar riqueza para a minha empresa, que, consequentemente, vai gerar riqueza para o ecossistema e para a comunidade. É cadeia. O foco da cadeia das Marias são as costureiras. São elas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são as mulheres que não se veem representadas dentro da indústria. E depois, as Marias. Bom... No horário, né? Lá. Síndrome da impostora, já marcamos um novo evento, né? Gente, muito obrigada, Cíntia. Super importante teu assunto. Muito, muito importante, muito necessário falar de geração de riqueza, né? Nesse lugar de onde você fala. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, Bárbara. Eu vejo como são as mulheres em TI no meu dia a dia, né, que estão lutando para ocupar esse lugar que existe, né, e a gente só precisa ocupá-lo. Tharita, parabéns. Não acho a Natura uma empresa antiga. Engraçado quando ela falou, porque eu lembro de ter visto a Natura pela primeira vez quando eu era criança, embora ela tenha surgido depois, antes de eu nascer, mas eu lembro da Natura chegando. E vejo que a Natura é super transformadora em uma série de lugares, né? E, enfim. Gente, obrigada por estarem aqui e conversarem com a gente. Obrigada, Amy. Obrigada, Amanda. Muito sucesso para os dois. Em té. Valeu, galera!